Glórias a Jesus, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, estão ouvindo bem? Ouvindo bem? Amém. Nós saudamos a todos os amados irmãos e irmãs presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo, assim como os irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, os visitantes, são todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A partir deste domingo, nós estamos iniciando um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro grande, a gente não vai poder entrar, talvez, no nível de detalhe que a gente tenha feito em Hebreus, um pouco menor, né? E também, apesar de ser bastante doutrinário, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Hebreus precisava de mais detalhes devido às remissões ao Antigo Testamento, que são muito fortes. Então, precisava realmente, senão a gente, a partir do pressuposto que todo mundo conhece muito bem o Novo Testamento, incluindo a Torá, né, o Pentateuco, e o que não é uma realidade, que é realmente difícil. Mesmo nós que lemos há bastante tempo, a gente lê, na hora a gente entende, aí depois que vai ler o Novo Testamento, não lembra mais os detalhes, tem que voltar lá. Então, o livro de Atos, ele tem um pouco essa diferença, talvez leve o mesmo tempo, apesar de ser bem maior, né, em termos de estudo. Hoje nós faremos uma breve introdução, daqui a pouco os irmãos vão sentar, vou só orar, tá? Não vou deixar vocês em pé, não. Vamos fazer uma breve introdução ao livro de Atos e tentar, respeitando o tempo, né, já que nós estamos livres, no sentido de quantos domingos forem necessários, terminar o capítulo 1. Se não for possível, a gente para onde... Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, ó Deus, todos aqueles que estão participando, ó Deus, nesta assembleia, ó Deus, que é sempre solene, porque Tu estás presente, ó Deus, que esteja dando assistência a todos nós, que venhamos na simplicidade e na humildade, da forma como o Senhor ensina para nós, Deus, conforme está na palavra do Senhor, o Senhor venha eliminar as coisas do homem, as características, muitas vezes, da nossa carne, que combate contra o Espírito. Acho que fale aos nossos corações aquilo que precisamos assimilar no dia de hoje para crescimento do corpo, ó Deus, as suas ligaduras, de maneira que todo o corpo cresça uniforme, com as suas funções, e o Teu nome, mais uma vez, venha a ser glorificado, engrandecido e exaltado. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convido os irmãos a abrirem, nós vamos ler sentado mesmo, tá? Sem problema, do livro de Atos, tá? Vamos do 1º capítulo. Nós não precisamos ler até o versículo 26, que são a quantidade, nós vamos ler, provavelmente aqui, até o versículo 3, para fazermos uma introdução no livro de Atos, tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Podem ficar sentados, tá? Podem ficar sentados. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? A leitura introdutória. Vamos lá. O livro de Atos, ele tem essa característica, vocês observam que ele vem depois dos evangelhos, né? Depois dos evangelhos. Ele é considerado como sendo um livro escrito por Lucas, tá? Aquele que escreveu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Né? Lucas é o único, vamos dizer, cristão, né? Todos aqui no Novo Testamento sim, mas não de raiz judaica ou israelita que escreveu um livro na Bíblia. Todos os demais são israelitas. Tá? Então, Lucas é o único que não era Lucas não é nenhuma, tá? Talvez grego, tem as suas origens lá. E ele foi companheiro do apóstolo Paulo em muitas missões. Ele tinha por formação a medicina, ele era um médico, tá? E também ele tinha esse viés de uma pessoa extremamente pesquisadora, de ser uma espécie de historiador, de levantar os dados para verificar como que eram as coisas. Né? Então, os irmãos observam aqui essa introdução, já sabendo que Lucas escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Uma interessante conexão que a gente pode ver é que quando começa o livro aqui, o primeiro versículo que ele fala é: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, Jesus, ele não só fazia e acontecia, com ele era pedagógico, ele ensinava muito. E o destinatário, vocês estão vendo que é uma pessoa chamada Teófilo, que também todos os estudiosos, uma grande maioria, entendem não se tratar de nenhum judeu, era também provavelmente um grego, um nobre do Império Romano, tá? Que teria pedido a Lucas para levantar as coisas de que ele era informado acerca de Jesus. Então, o livro Lucas ele tem uma diferença em relação aos demais escritores da parte evangelística, né? Que ele era uma espécie de pesquisador, porque ele ia se inteirando das coisas. Né? Por isso que nós vamos ver no versículo 3, expressões sobre a ressurreição de Jesus, que ele vai dizer assim, com muitas e infalíveis provas. É aquilo que não se pode contestar. Lucas era uma espécie de auditor. Eu vou fazer uma auditoria profunda, honesta, em tudo que a gente está ouvindo falar sobre esse tal de Jesus. O que realmente ele fez, né? E agora ele está iniciando, aqui é uma introdução, porque ele agora não vai falar do que Jesus fez e ensinou. Ele vai falar sobre os apóstolos. Nós temos muitos comentários sobre isso. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas, exatamente. Vocês descobriram aqui que ele escreveu para quem? Para Teófilo. E Teófilo é querido de Deus, amigo de Deus, tá? Significa isso. Amado por Deus, um amor filéu. Daí, tel, de Deus, a partícula grega teos, é grego, e o amor filéu, porque existiam várias palavras para amor no grego, teófilos, amado por Deus como um grande amigo de Deus. É o mesmo que o Senhor Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus diz: Pedro,
agapamis. É o amor ágape, sacrificial máximo. Aí o que é que Pedro responde? Senhor, filéute. Ele não responde ágape. Pedro está dizendo assim, eu já sei que o galo cantou 3 vezes e eu traí o Senhor. Eu amo o Senhor. Mas me ajuda, eu amo como o meu amigo mais íntimo. Eu ainda não consigo amar sacrificialmente. Né? Mas na terceira vez, Jesus desce. Né? Na terceira pergunta, Jesus diz, Pedro, tu filéu-me? Como sempre, Jesus vem para a nossa altura, a gente não consegue chegar nele. Aí ele desce para a gente. Dá um abraço em Pedro, fala, apacenta minhas ovelhas. Vai na fé assim que eu sou contigo. Mas não é esse o assunto. Lucas 1. Lucas 1. Aí nós vamos... Cadê o microfone para vocês? Isso, Claudinha, o Patrícia. Quem pode ler? O Valéria. Lucas do 1 ao 4. Vamos ver se Lucas endereça esse evangelho para alguém. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém? Amém. Para quem que ele escreve? Teófilo. E Atos? Teófilo. Agora, como é que era Lucas? Muitos já fizeram essa empreitada de pesquisar tudo isso. Muita gente. Muita gente já colocou em ordem. Muita gente que foi testemunha ocular também já me falou muita coisa. Mas, como eu sou um pouco chato, eu vou fazer a minha pesquisa, eu vou minuciosamente verificar tudo isso, para que você, Teófilo, não tenha a menor dúvida de tudo que eu escrever. Para que você saiba que é certeza tudo que você já tem sido informado. É assim que Lucas faz. Amém? Voltamos para Atos. Para a gente entender essa introdução. Toda vez que você for ler Atos, você pode dizer, é como se fosse um livro só, dividido em 2 grandes tratados. Né? Tomo 1, tomo 2, o volume 1, volume 2, era uma continuação. Tá? Tanto é que existem estudiosos que falam que no início foi assim mesmo, era uma peça única, com essa quebra, como se ele tivesse tido uma pausa, terminei as coisas sobre a vida do Senhor Jesus. Agora eu vou te mostrar as coisas que os seguidores deles fizeram. Tá? E vai terminar lá com Paulo preso em Roma, no capítulo 28. Tá? Então Lucas era nesse nível de detalhe. E Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo. Então, existem diversas hipóteses que Lucas poderia ser um médico particular do Teófilo, ou conhecedor por ele ter essa profissão, que não era uma profissão nobre, e ele teria acesso a Teófilo. Teófilo tinha extrema confiança em Lucas, e Lucas, além de ser médico, né? É tão interessante essa questão do Lucas médico, aí é mais uma curiosidade bíblica, né? Eu esqueço o nome da irmã, a irmã falou, Marilene, irmã da irmã Bíblia. Lucas, todas as evangelhos, quando vai falar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a palavra agulha em grego é agulha de coser, de roupa. Mas quando Lucas vai falar, ele vai falar agulha usada na medicina, agulha de médico. Apóstolo Lucas, o Claudio, onde é que você viu isso?
Jesus chamando Lucas para apóstolo. Nem Marcos. Tem o Evangelho de Marcos? Também não era apóstolo. Só que Marcos era israelita. Você vai ver em todas as listas dos apóstolos, não tem Lucas. Amém? Mas é uma pergunta da irmã válida, porque algumas pessoas podem pensar, né? E o objetivo da EBD é isso. Podem perguntar, claro, sabendo responder, a gente responde. Então vamos avançar. Ele fez aqui essa breve introdução, tá? Isso foi escrito, irmãos, isso foi escrito, Luana, Diego, Pai Senhor Jesus, todos, na segunda metade do primeiro século. Então, entre 50 e 100. Não há muito consenso. Uns falam no ano 60 e qualquer coisa, já tem gente que diz que foi lá para o ano 90, outro para os anos tais, enfim. Há essa variação, mas todos concordam que foi escrito ali na segunda metade do primeiro século, entre 50 e 100, e 99, né? Aí. Também como comentaristas desses livros, e em especial Atos, né, muitos falam assim, o nome do livro está certo, Atos dos Apóstolos, tá? Porque foi definido no segundo século, lá pelo ano 150, que o nome seria esse. Pelos chamados pais da igreja. Eu já falei para vocês que tem um nome para isso, para estudar. Como é que é o nome? Eu falei para patrística. Eu conversei com as irmãs já. Mas, patrística, os pais da igreja. Lá no, Patrícia. Pode ter essa origem, né? Né? Como é que chama no português a primeira parte? É o prefixo, né? O sufixo final. Pois é. Tá? Então, da origem. Por quê? Porque as pessoas ficavam assim, será que não estamos honrando os homens? Lembre que eu falei, a primeira aula é uma introdução, porque sempre a gente, né? Será que não, falando Atos dos Apóstolos, os apóstolos não são divinos, né? Aí muitos achavam, eu acho que esse livro deveria ser Atos de Jesus Cristo praticados pelos seus apóstolos. Outros falavam Atos do Espírito Santo. Aí ficou aquela coisa, aí ficou Atos dos Apóstolos. Isso por quê, principalmente? Porque era comum na literatura helenística, o nome helenístico vem de grego, literatura helenística é a literatura grega, daí o nome chama helenística, que quando se fosse contar muitas vezes, quase que uma biografia ou grandes feitos, seja mitológico ou não, de pessoas, ou aparentemente deuses, né, da mitologia, se utilizava muitas vezes essa expressão, atos de Eurípides, atos de alguma coisa, quer dizer, o que esse camarada praticou. Então, toda a comunidade sentiu paz, deixa como Atos dos Apóstolos, mas não para a glória do apóstolo. Todo bom cristão vai entender que foi Atos dos Apóstolos, certamente para a glória de Deus e praticado pelo Espírito Santo. E isso é muito fácil de entender no livro de Atos. Não é nem uma questão de antecipação, é só para que os irmãos entendam como isso é claro. Vamos em Atos capítulo 3, só para superar essa questão, porque isso aqui mata de vez, né? Atos capítulo 3 é quando Pedro e João, eles subiram ao templo a hora da oração, a nona, e havia um coxo que ficava, né, na porta ali. Ele já nasceu assim, ele ficava pedindo esmolas. Então ele foi curado, né? E na própria oração, no versículo 6, Pedro diz para ele assim, olha, não tenho prata nem ouro. Quer dizer, eu não tenho o poder das coisas desse mundo aqui. Né? As riquezas que fazem alguém ser grande, ouro, né? Até hoje, os metais preciosos continuam como uma reserva de... Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Então, o que ele estava dizendo é, o que eu tenho não vem daqui, da terra. É algo dos céus. Né? Ele já tinha dado essa explicação. Alguns não entenderam, porque ao verem aquele coxo, e ainda nós vamos chegar lá para estudar, é só para dar uma explicação. Ao ver aquele coxo entrar no templo, saltando, pulando e dando glórias a Deus, né? Nós não lemos, mas nós lembramos disso, né? Porque ele entra, não tem outra coisa para fazer, a não ser dar muita glória a Deus, né? Mas dá coxo desde o ventre. E ele já ter dito que não era por virtude dele, porque ele não tinha esse poder, e nem ouro e prata poderiam curar isto, né? Mas sim o que ele tinha, e o que ele tinha foi recebido de Deus. Ele vai lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, eu vou ler para os irmãos 11 e 12, para os irmãos tirarem todas as dúvidas que o problema não está no título do livro, Atos dos Apóstolos. Não há nenhum intuito de endeusar Pedro ou endeusar Paulo. 11. E apegando-se ele a Pedro e a João, ele quem? O coxo. Que é o ex-coxo, né? Aquele já está correndo, aquele já é 100 metros rasos, já está competindo aí. Todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado Salomão, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, Pedro percebeu o quê? Opa, vão me adorar, vão me idolatrar aqui. Porque todo mundo conhecia aquele coxo ali. Camarada agora está comigo e com João. O povo está correndo para cima da gente, vão pensar que nós somos alguma coisa. Aí o Pedro vai dizer o seguinte, quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Primeira pergunta que ele faz. Ele vai levando o povo a raciocinar, porque o povo deve dizer, ué Pedro, é normal um ser humano orar e fazer alguma coisa, um coxo desde o ventre ficar andando e pulando? Você ainda vem perguntar por que a gente se maravilha? Aí Pedro já começa a introdução. Por que vocês se maravilham disso? Ou por que olhai tanto para nós? Já está me incomodando. Está olhando para mim por quê? E logo Pedro a gente sabe como ele era, né? Pedro a gente sabe como ele era. Entendeu? Pedro é meio... Ananias e Safira que o diga, né? Vai cair morto, cai. Sai daqui. Não, teu marido, você também. 2. Ou porque olhai tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Está respondido? O que é que Pedro disse? Não foi pelo meu poder, nem pela minha santidade que esse Senhor mandou. Foi pelo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Foi ele quem curou esse homem. Vamos voltar para 1? Tá? Ficou claro a pseudo-problemática do nome do livro? Que não há qualquer endeusamento, divinamento, coisa dos apóstolos, não é? Temos que respeito, a admiração, a autoridade que foi dada por Deus, não é? Mas eles eram homens falíveis, sujeitos às mesmas paixões que todos os seres humanos. Tá? Que todos os seres humanos. Então, na cura do coxo, fica muito claro. Acabou a dúvida. Pedro chama atenção primeiro. Por que vocês estão surpresos? Não é para estar surpreso. Deus fazer isso, né? Está surpresa. Tem alguma coisa impossível, né? Pedro, o seu Deus fala lá no Antigo Testamento, acho que em Isaías, haveria alguma coisa impossível para mim? Por isso que todas aquelas perguntas, mas a pessoa, não sei, mas... Aí você, antes de ficar na dúvida, coloca essa pergunta que está na própria Bíblia. Haveria alguma coisa difícil para mim? Deus está perguntando. Aí já responde você. Não tem. Ele faz se quiser, ele faz se não quiser. Né?
a palavra então diz, ele dando aqui prosseguimento, superamos essa questão do nome do título, por que é Atos dos Apóstolos, mas eu não vejo problema, pastor Carlos. Eu conheci um pastor muito amado, que ele era daquele sistema mais antigo, para ele não tinha acordo, quisesse tirar ele do altar, podia tirar, quem tivesse acima não gostasse. Quando a pregação era em Atos, ele dizia Atos de Jesus Cristo, segundo praticado pelos apóstolos. Ele não dizia Atos do Apóstolo, mas de jeito nenhum. Atos de Jesus Cristo. Tá bom, todo mundo já sabia o que era. Ah? Mas amém. E a palavra diz, amados, que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele ressuscitou, foi visto por espaço de 40 dias, né? Mas com muitas infalíveis provas. Isso eu já falei para vocês, é questão contundente, não tem que ter dúvida, nós, quanto a isso. Infalíveis provas, infalíveis, que não se pode contradizer. O máximo que se pode fazer é pagar para as pessoas mentirem, dizer que não foi verdade, que não é bem isso, que não é aquilo. O Lucas é pesquisador. Eu acho que Deus fez dessa forma, né? Porque com os demais tem muitas coisas por revelação, eram uns separados, como Paulo. Paulo mesmo fala, olha, tudo que eu escrevo eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Não foi o homem que me ensinou, não. Ele dá as credenciais, mas ele não fazia aquilo para esnobar. Não era isso. Era para carimbar, dizer, olha, isso aqui é verdade. Eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Não? Já com Lucas recebeu essa missão e o Senhor abriu a mente dele de maneira tal que, olha, já tendo muita gente empreendido, interessante, já tinha muita gente empreendido, já tinha muita gente confirmada. O Teófilo já sabia de muitas informações. Para nós, irmãos, aqui, a gente tem que ser um Teófilo da vida, porque é para nós. Somos nós que, por acaso, estamos com dúvida, alguma coisa, Deus está dizendo, preste atenção que esse Lucas pesquisou para você. E o que ele está falando aqui é a mais pura verdade. Pesquisado já por outros 500 pessoas parecidas com ele, entendeu? Que faziam do mesmo jeito, mas ele, como é muito acurado e o cliente dele, Teófilo, é precioso, foi comprado por Jesus Cristo, ele vai a fundo na pesquisa, vai fazer evidência da evidência da evidência, o teste do teste do teste, para o que ele escrever, você saiba que é verdade. E não tem uma vírgula de mentira. Né? Então, está lá em Lucas e está aqui no tratado. Agora, no versículo 3, irmãos, o finalzinho do versículo 3 vai dizer o seguinte, quando Jesus ressuscitou, qual era o tema que Jesus se preocupava? Ele ficou 40 dias. Quem pode pegar o microfone? O finalzinho do versículo diz sobre o que o Senhor Jesus falava com eles nesse espaço de 40 dias. 3. Pode ler o versículo todo, se quiser. Isso. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Não, terminou o versículo? Não. Então, eu estou querendo o fim. Enfim. Perdão, irmãos. Agora, os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Isso. Essa tua versão não é a Ara, não. Essa não é a Ara, não. Não. Nem a Ara é. É a tradução da linguagem de... NTLH, tá? Que nem a revista atualizada não é assim também, não. Mas tudo bem. Posso ler a minha? Pode. Porque eu acabei que eu me confundi. Não, mas o final é o mesmo, mas pode ler o final, pode. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém. Esse é o assunto, é isso que a gente queria falar. O Senhor Jesus Cristo tinha um assunto para falar: reino de Deus. Ele estava instruindo os seus discípulos
acerca dos assuntos do reino de Deus, porque eles iam propagar isso. Eles iam falar do evangelho e de que existe um reino em que Jesus é o rei. Então Jesus não estava preocupado com outras coisas, em temas da época. O que o senhor acha que vai ser o próximo imperador, o próximo César? Não tinha essa preocupação com ele. Quem vai ser o governador da Judéia, e da Itureia, e da Galileia? O assunto era o reino de Deus, independente do ambiente do que estivesse acontecendo politicamente, das guerras, das doenças da época. Não tinha outro assunto para ele falar a não ser o reino de Deus. Bem? E isso serve de exemplo para a gente, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, principalmente em suas cartas, o tempo todo para a gente olhar para as coisas do reino. A gente está aqui, nós sabemos que estamos aqui, mas não podemos. Reino de Deus não pode ser a sobra do dia. Não pode ser a sobra do dia. Entendeu? Aí você fechou, acordou 5 da manhã, tomou um banho, um belo café bem quentinho, na temperatura 6 da manhã, já ainda está gelado agora, né? Atualmente já saímos do verão, está um pouquinho friozinho. Aí foi trabalhar, esqueceu daquela oração da manhã, assim, dizer, Senhor, guarda o meu dia, esqueceu tal. Aí quando foi na hora de dormir, eu acho que eu não orei hoje. Eu acho que eu não li a Bíblia hoje. Entendeu? Eu sei que os dias difíceis, a gente já passou por isso também. Dia de desmaiar na cama, de tão cansado assim. E aí ia começar, eu vou orar assim mesmo, mas nem lembra. Só lembra no dia seguinte que falou isso, eu vou orar, mas não pegou no sono, porque estava morto de cansado, né? Os dias são difíceis, mas é só para a gente ter em mente isso, que o Senhor tratava do reino. A gente tem que se preocupar. Quando eu falo preocupar, não é que Jesus precisa de ajuda nossa, é para o nosso bem. O foco no reino, a palavra, no louvor. Né? A não ser cantar o louvor direito, mas canta ele é meio instrumental. Vai no instrumental na mente e o Senhor se ocupando das coisas do reino. Então tinha esse assunto. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Isso aqui é importante, irmãos, porque lembra que eu falei para vocês que o Senhor Jesus, o próprio Deus, de uma maneira geral, na Bíblia, você vai ver ele te dando liberdade de escolha. Ele te dá liberdade de escolha. Por exemplo, com Josué, em algumas situações, ele falou, Josué, escolhe um de cada tribo. Eu não vou dizer nome, quem é, estou te dando liberdade. Você que vai escolher um de cada tribo. Sim, senhor. Então ele me deu liberdade. Existe sugestão do Senhor, olha, é melhor isso e aquilo. Sugestão, é melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. É melhor confiar em Deus do que confiar em homens. São os dois versículos que eu já falei para vocês, centrais da Bíblia. A Bíblia está dividida aí. Dali para trás, tem o mesmo número de versículos do que esses dois para frente. Se você contar todos os versículos na revista corrigida, esses dois versículos são os versículos centrais da Bíblia. É melhor confiar em Deus do que nos príncipes. É melhor confiar em Deus do que nos homens. Né? Talvez uma forma de dizer, isso é o centro. Confie em Deus. Confie em Deus. Até porque confia no homem, até a Val mandou ontem um pequeno estudo, Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia no Senhor. Aqui, o que é que Jesus está fazendo? Qual o verbo usado na versão da Patrícia? Estando com eles, o que é que Jesus fez? Determinou. Aí não tem opção, amigo. É ordem. Não saiam de Jerusalém. Senhor, eu quero lá em Nazaré. O senhor foi criado lá. Eu vou ficar muito orgulhoso em receber a promessa do Pai lá em Nazaré. Não saiam
de Jerusalém. É uma determinação. Agora, significa que vai amarrar o cidadão de pé e mão? Não. Se quer sair, você sai. Mas uma coisa é certa, quando a promessa vier, você está de fora. Escolha sua. A escolha foi sua. Jerusalém está dito nos Salmos, a cidade do grande rei. Tem vários louvores que falam isso. Monte Sião, são sinônimos. Jerusalém, a cidade do grande rei. A cidade onde o rei habita. Então, fica onde o rei habita. Fica perto do rei. Fica perto do rei, porque perto do rei é vida. Perto do rei é vida. Longe do rei. E outra coisa, não pense que você engana o rei. O rei sabe tudo, né? Não pense que você engana o rei. Tinha um cidadão lá no Velho Testamento, o pastor deve saber, chamado Simei. Simei. Isso foi quando Salomão começou a reinar. Davi tinha morrido. É bem rápido, só para a gente... Simei tinha amaldiçoado Davi. Aí quando Salomão assumiu, ele... Oh, meu senhor... Aí Salomão disse, tudo bem, Simei. Você terá vida, mas você vai ficar em Jerusalém. Aqui com teu gado, com teus jumentinhos, fica por aqui. Não sai. Estou deixando você com vida. Um belo dia, 2 jumentos de Simei fugiram. Lá para outra terra. Ele foi atrás. Escondido do rei. Para o rei não ver. Não, porque o que tinha sido combinado era o seguinte, no dia que sair eles morrerá. Boa é a palavra do rei. Ele mesmo consentiu, disse, boa é a palavra do rei. Ele saiu, as ocultas, chegou no ouvido de Salomão. Simei, o que é que você consentiu comigo? Não, eu falei que eu vou ficar em Jerusalém. O senhor, apesar de ter amaldiçoado o seu pai, né, o rei Davi, o senhor foi bondoso comigo desde que eu ficasse aqui. Mas o jumentinho mais importante que a sua vida, meu irmão. Eu sei que ele é precioso na época, né? E você acha que consegue esconder algo do grande rei? Não. Resultado. Morreu. Então aqui o Senhor Jesus está determinando. Quer receber a promessa? Fica aonde o Senhor Jesus determinou. Era o quê? O Espírito Santo Consolador. Foi promessa que ele já tinha feito, está lá registrado no Evangelho de João, né? E João batizou com água, mas depois desses dias, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo depois daquele dia. Também não foi dito quando seria. Tá? Não existe aqui na Bíblia dizendo assim, o batismo vai ser no dia de Pentecostes. Tá? Isso aí é outro estudo. É tanta coisa, irmãos, que é maravilhoso. A gente vê essas coisas assim, né? A gente vê Jesus e tudo. Só para as irmãs e irmãos terem uma ideia, as festas de Israel estão lá em Levítico capítulo 23. Se for em Levítico capítulo 23, vem as festas de Israel. Mas só para você ver como Jesus é tudo. Né? Um comecinho, não vou até o final não, é um negocinho de nada. Primeira festa, Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Morreu na sexta-feira. Aí no dia seguinte, era o Pães Asmos, era o sábado. Era o dia mais sagrado em termos de não fazer nada. Onde é que você viu Jesus no sábado? Depois da sexta? Não tem nenhum trabalho sendo feito aqui. Nada. Depois, qual era a festa? Festa das primícias. Era a festa seguinte. O que era a festa das primícias? O melhor da plantação da terra vai ser oferecido para o Senhor. Aí Paulo diz nas cartas que Jesus Cristo é primícias. É o melhor. Ele se fez homem, se ofereceu ao Pai. Por mim e por você. Primícias. E sabe quantos dias era a próxima festa, depois das primícias? 50 dias. Conte 7 sábados, desde o dia das primícias. E no dia seguinte, aos 7 sábados, o 50º,
tá? Era a festa chamada não Pentecoste, porque o Pentecoste é do grego. Era a festa das semanas, porque tinha que contar 7 semanas. Quando é que o Espírito Santo desceu? No 50º dia. É coincidência, irmãos? Sabe qual é a última festa? Tabernáculo. O que é que Apocalipse diz? Que Deus vai tabernacular com o homem. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está caminhando para essa última festa? Páscoa já aconteceu. É a última festa, hein? Ele vai tabernacular conosco. Ele vai habitar conosco para sempre. Mas não vamos falar das festas, porque no meio tem festa das trombetas, festa da expiação. Não sai de Jerusalém, irmãos. Aí vem uma pergunta difícil, hein? A mente do judeu, ela ainda estava ligada naquele Messias político, militar e líder religioso, tudo, que colocaria Israel sobre todas as nações. Aí eles perguntam para o Senhor, Senhor, vai ser nessa época que o Senhor... Que época? A época do Senhor, fica aqui aguardando a promessa do Pai. Como eles não sabiam exatamente qual era o dia, o Senhor, vai ser nessa época que o Senhor vai restaurar Israel? Porque tem muitas promessas no Antigo Testamento da restauração de Israel como uma nação forte, né? Israel sempre foi uma nação muito debilitada, mas teve um período de grande, que foi o período do rei Salomão. O período do rei Salomão foi um período de paz. Né? O homem mais sábio dos reis, nem antes dele, nem depois dele teve igual. Riquezas que não se podem comparar. Né? Será esta época, Senhor, que o Senhor vai restaurar? Aí olha o que o Senhor disse, isso aqui é um ponto importante de estudo, assim, para refletir. Não é a nossa aula de hoje, mas está tudo dentro aqui de Atos. Os irmãos veem, isso aqui é tudo ainda Jesus conversando com eles para solta os homens para eles irem pelo mundo pregando o evangelho. Só que eles não podiam sair agora. Existia uma condição. Fica em Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do Pai. Era o revestimento de poder. Senão, na primeira tentativa, vocês iam levar uma lambada feia. Ah, mas eu convivi com Jesus. Se ele está dizendo que precisa de um algo a mais, precisa. Agora, com esse algo a mais que Jesus vai te dar, aí você vai poder testemunhar dele. Sem isso, passar vergonha. E ele disse assim, Senhor, restaurará tu Israel nesse tempo? Aí o Senhor Jesus, ele responde, mas ele foca no trabalho e no propósito. Ele responde, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí, muitos dos estudiosos do livro de Atos entendem o seguinte, alguns, né, mas acho que a grande maioria entende o seguinte, Deus um dia vai elevar Israel aqui na terra a alguma projeção que nós não sabemos, alguma restauração. Mas o tempo não pertence a nós saber. O que ele deu para nós como igreja é o que vem seguinte, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Se ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, eu entendo a pergunta de vocês e preocupação, mas não vou responder isso agora não. Primeiro que não pertence a vocês, questão do tempo. Vai acontecer quando? Quando aprover a meu Pai. Por quê? Porque o Senhor não nega. O Senhor não diz assim, isso que vocês estão perguntando não faz sentido, porque isso não vai acontecer. É uma... Né? Não estamos afirmando, tá, irmão? É uma questão de estudiosos bíblicos, até hoje se debatem sobre essa questão, principalmente por a salvação é só em Cristo não há judeu nem grego, não é? Isso seria um ato mais para frente. O que o Senhor Jesus diz é o seguinte, ó, o foco é, vocês vão receber virtude para ser testemunha. E o pastor Cleiton, se eu não me engano, já trouxe mais de uma vez, talvez o irmão Carlos também, nosso pastor, né, sobre o sentido da palavra testemunha, que alguns transliteram para o português como martus, outro como martes, mas vem daí o nome martírio. Ser testemunha
seria não somente falar, mas estar pronto, como Paulo dizia, até a perecer, se fosse o caso. Tá? A perecer, se fosse o caso. Então, isso é ser testemunha. Não é você se... Existiram já seitas, existiram, melhor dizendo, seitas no passado, que eles ficavam procurando ocasião para serem martirizados. Olha só. Não foi isso que Deus mandou. Por isso que a igreja do passado classificava como seita. Disse, olha, vocês devem lutar pela vida. Mas se tiver entre negar ao Senhor e perder tudo, perca tudo, inclusive a vida, mas não negue ao Senhor. Mas enquanto o Senhor te der a oportunidade de viver, né, e não você ficar buscando ocasião para ser Marte. Eu vou mexer ali, eu vou fazer, né, para poder exatamente me prenderem e me matarem. Não foi isso que Deus mandou. Não foi isso. O que ele falou é, vocês vão sair pela terra toda, e eu estarei convosco, né, até a consumação dos séculos. Tá? No final de Mateus. Não vou deixar abandonar vocês. Tá? Então, o testemunho é a palavra martus ou martis, e surge a palavra martírio. É ser testemunha até ponto, eventualmente, de. E o apóstolo Paulo fala isso. Salvo engano, no próprio livro de Atos, bem mais para frente, onde vem um profeta, né? E diz, ó, vão te tratar assim, o Espírito diz que vão te tratar assim em Jerusalém. Vão amarrar você, irmão, você vai ficar... Né? Muita gente, inclusive, confunde essa passagem do apóstolo Paulo com Paulo tendo desobedecido ao Espírito. E Paulo não desobedeceu ao Espírito. Tá? Tem alguns que confundem. Paulo não deveria ter ido, porque veio o profeta e avisou como ele ia ser tratado. Sim. O Espírito disse como ele ia ser tratado. O Espírito não disse para ele não ir. Com relação a ele ser tratado, ficou tudo bem. Ele já tinha dito, o Espírito sempre me fala isso. De cidade em cidade o que me espera. Não tem novidade nenhuma. Agora, se o Espírito disser não vai, é outra coisa. Aí é outra coisa. Agora, como eu vou ser tratado? Estou acostumado. Então o Senhor Jesus muda o foco, diz, olha, o foco aqui não é saber tempo de restauração de Israel, nada disso. Vocês aguardem em Jerusalém a minha promessa, tá? E aí, então, o Senhor Jesus é elevado aos céus. A palavra diz que ele é elevado, né? Todos estavam ali com os olhos fitos nele, e ele subia. E 2 varões, em algumas versões, 2 anjos de vestes brancas, falaram para aqueles varões, varões de Galileus, por que estás olhando para o Senhor? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Então, a promessa da volta do Senhor. Né? E já sabendo que Lucas, né, a introdução que eu fiz aqui, era pente fino nas coisas, né? Passava no filtro, ele não teve a menor dúvida em escrever isso aqui. Jesus vai voltar. Do jeito que vocês viram ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí eles voltaram para Jerusalém, que eles estavam num monte chamado Oliveiras e em algumas versões Olival. Não sei se a sua tá Olival nessa. No versículo 12. Oliveiras, né? Alguém tem Olival aí? Olival, aqui, ó. Tá? É o mesmo, tá? Que era a distância do caminho de um sábado. Não que aquele dia fosse um sábado, tá, irmãos? Necessariamente. O que ele quer dizer era o caminho que se permitia andar num sábado. A maioria dos rabinos permitia andar num sábado, por ser sábado. Aí existem variações, tá? Em torno de 900 metros. Uns cravam 888 metros, outros 900 e um pouquinho. Aí isso dentro do próprio Israel tinha variante de acordo com o rabino. Você era meio que assim, não, eu sou da escola do rabino XYZ, eu obedeço. Ele disse que eu posso levar uma mochila com tantos quilos. Aí o outro não aceita que leve nem mochila. Tudo bem, então não leva, obedeça lá o que o seu rabino está dizendo. Eu posso andar tantos metros. Então, a questão da distância de um sábado é apenas um fato histórico aqui para dizer, tá? O que quer dizer isso, distância de um sábado? É quanto eles podiam andar
Então, o Monte das Oliveiras ficava de Jerusalém para dentro, porque o Monte das Oliveiras é em Jerusalém, só que é fora das portas. Assim, tem os muros, tal, aquelas coisas, né? E eles iam voltar. Então, viram subir varões galileus e ali eles voltaram. E aí, irmãos, tem uma outra expressão no versículo 13, que é uma expressão chamada cenáculo. Não sei se em todas as versões está cenáculo, mas eu creio que a maioria, tá? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Aqui é bem rápido. Essa questão de cenáculo também, esse cenáculo, essa é uma das coisas que os comentaristas bíblicos têm muitas visões diferentes. Uns entendem, porque esse cenáculo seria uma espécie de uma, sabe aquela laje, uma espécie de uma varanda que às vezes a pessoa constrói, seria um espaço amplo que os judeus usavam para orar. Mas podia ser próprio de alguém, podia ser um espaço do próprio templo, uma parte anexa àquelas salas, podia ser alugado por eles. Muitos têm a linha de que esse cenáculo onde eles estavam habitando, e não onde eles residiam, mas onde eles estavam habitando. Por quê? Porque havia cerca de 120 pessoas, tá? No total. Cerca de. A Bíblia não fala com exatidão, mas se ela quis dizer que é cerca de, é algo muito próximo disso. 119, 118, 121, tá? Não era nem tanto mais, nem tanto menos. Senão ela não teria dito. Então, esse cenáculo, você vai procurar nos comentários dos estudiosos bíblicos, todos, em sua grande maioria, admitem a incerteza de onde seria. E alguns outros, não, isso era com certeza um anexo do templo, porque eles iam ao templo orar, era um anexo, enfim. Não vamos entrar nessa briga, apenas saber aos amados irmãos que eles estavam num lugar que para o judeu não era anormal estarem juntos em oração, em meditação, buscando ao Senhor, cantando hinos, meditando nas Escrituras, né? Enfim, cumprindo o que o Senhor Jesus tinha dito, né? Amém? E em seguida vem algo bem interessante, que vai ser uma primeira menção. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres, existiam muitas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aí aqui entra Judas, Tiago, aqueles que escreveram lá. Epístola de Judas. Eles se converteram depois, porque no começo eles chamavam Jesus de louco. Eles mesmos chamaram Jesus de louco. Você vai ver no Evangelho de Marcos isso. Aquele trecho que fala da família de Jesus, o povo, os fariseus vão lá falar com ele, esse seu filho aí está complicando a cidade toda. Aí tanto Maria quanto os irmãos também, ele está meio fora de si, vamos lá, ele deve estar com fome já não sei quanto tempo, não deve estar falando coisa com coisa. Aí Jesus já logo uma, sabe quem é minha família? Os que ouvem a minha palavra e fazem a vontade do Pai. Quero nem saber se vocês são parentes de sangue. Olha o que eles viraram. E esse Tiago aqui vai virar líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago aqui, que não é o Tiago, irmão de João, ele vai virar líder da igreja em Jerusalém. Tá? Então eles já tinham se convertido. O Senhor Jesus apareceu para eles. Todos eles se converteram. Tá? Então isso é bem interessante. E as mulheres também. Tá? Irmã, tem mulher que andou com o Senhor Jesus desde a Galileia. Igual os discípulos de Apolo, desde a Galileia andando com eles. E servindo, hein? Não era andando para ser servida, não. Não, era andando e servindo aos irmãos. Desde a Galileia andando com Jesus. Desde a Galileia. Isso é fácil de ver. Vamos lá, se eu lembro aqui. Mateus 27. A gente já está pertinho. Terminar aqui para o intervalo. Mateus 27. Ai, vamos lá.
35? Não, 35 é o lançar sorte, né? Sobre a túnica. Eu queria ver, tem um que diz que claramente aqui, ó, 55. Quase lá. 55. E estavam ali, olhando de longe, acharam 27, 55? Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde aonde? Desde a Galileia. Ó, Galileia, Samaria, Judeia. E elas faziam o quê? Para o servir. E o servir Jesus é servir os irmãos também. Entendeu? Muitas mulheres, meu irmão, servindo. Aí ele cita algumas, entre as quais, o que ele quer dizer? Não é exaustivo, não são essas só que eu vou falar. Eu vou falar um exemplo aqui, mas tem muitas outras que fizeram tanto quanto elas ou mais. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e Maria e a mãe dos filhos de Zebedeu, que não tem o nome. Hã? Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu. A mãe deles seguia desde a Galileia. Entre tantas outras. Claudinha ria todos. Fica feliz, as mulheres. Não tem problema. Tá, irmãos? Então, esse povo estava unânime em oração. Unânime em oração. Então, era um povo obediente. Né? Lembra? Acho que foi o pastor Cleiton que trouxe aqui, né? Aquele 1 Samuel, capítulo 15, o nosso conhecido Saul, né? O Senhor mandou destruir tudo lá em Amaleque. E ele traz Agag, que era o rei, e vários animais, com aquele sininho, né? Por isso que Samuel fala, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? O que é isso aqui? De onde é que está vindo isso? Fala, Samuel, a gente trouxe o melhor para sacrificar o Senhor. Peraí, meu amigo, o Senhor não mandou destruir tudo. Não, mas é... Aí é ali que a gente vai dizer, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Quase sempre sacrificar por causa de um erro. Erra, peca, sacrifica. Agora você vive em obediência, você já está fazendo uma vida de amor a Deus, né? Amém, irmãos? Terminamos a introdução, porque né, você vê que eu comecei a ler mesmo. Se hoje já tivesse tido a introdução, a gente terminaria o capítulo 1. Mas como eu tive que dar aquelas introduções sobre a pessoa de Lucas, sobre a maneira como ele escreveu, a pesquisa que está claramente aqui dita que ele faz, as palavras que ele usa, tem a certeza, convicção, não tem como contraditar isso aqui. Né? Aí, depois que a questão do título do livro foi definido, os irmãos quiserem depois pesquisar, por alguns pais, no ano 150, tá? E isto exatamente faz sentido, porque, o que é que eu falei? Os helenistas usavam isso. Então, eles, para contrapor, nós vamos falar aqui também dos Atos, mas esses Atos não é de nenhum desses filósofos, né? É do nosso próprio Deus, mediante os apóstolos. Né? Para que ninguém se confunda dizendo que esses outros deuses aí, esse tipo de coisa, Atos dos apóstolos, que quem deu esse nome foi o próprio Senhor Jesus. E o chamou e deu-lhes o nome de apóstolos, a quem deu-lhes o nome de apóstolos. Tá? Surge ali essa expressão, tá? Aí na próxima aula a gente vai no 15 em diante e talvez entre no 2. Aí nós vamos, amém? Vamos ficar de pé para agradecer o Senhor, são 10 horas.